Salve pessoal, estamos aqui no canal Conexões, que é um ambiente em que eu tento de alguma maneira juntar as humanidades, filosofia, sociologia, teoria política, com as artes nas suas mais variadas formas de manifestação. E hoje a gente vai falar sobre uma peça de teatro de um filósofo, no caso Jean-Paul Sartre, a peça Entre Quatro Paredes, como foi intitulada aqui no Brasil, né? Primeira coisa, eu vou fazer uma nota sobre o Jean-Paul Sartre, né? Falamos aí do cenário dessa peça, os personagens, o enredo e depois algumas conclusões sobre como ela opera. Veja, o Jean-Paul Sartre, na verdade, fez parte de um movimento que ficou conhecido como existencialismo, né, na França, né, em meados do século XX. Teve um companheiro com quem ele depois brigou, que foi o Albert Camus, né? E uma das características mais interessantes dessa maneira de fazer filosofia do Sartre e do Camus era que eles não apenas se limitavam a ensaios filosóficos, né? Mas eles também escreviam literatura pura, né? Escreviam contos, romances, peças de teatro e tal, de modo que então, para você fazer uma boa visualização de um pensamento francês existencial da metade do século XX, não vale a pena só ler os ensaios filosóficos, né? Porque muito do que foi colocado pelo Sartre está nas suas peças, está nos seus romances, né? Bom, o Entre Quatro Paredes é uma peça sobre o inferno, né? Essa é a grande verdade, a gente vai ver algumas consequências disso, né? E muitos de vocês já devem conhecer essa peça, pelo menos por uma frase que ficou ecoando por aí, né? Que é a frase "O inferno são os outros", pronunciada já lá no finzinho da peça por um dos personagens, né? Agora, esse inferno que o Sartre propõe é muito diferente do inferno tradicional do imaginário cristão. Mesmo em Dante ali na Divina Comédia, né, e tudo mais, os círculos do inferno, aquela coisa toda, o inferno desse imaginário é um lugar cheio de fogo, cheiro de enxofre, demônios, diabos, tridentes, lugares em que existem torturas físicas, né? O inferno do Sartre parece que não é bem assim, tá? Tudo começa no cenário, que é um cenário que é apenas um quarto, uma sala, basicamente, né? Ela não tem janelas, entre quatro paredes, porque são apenas paredes, ela está, vamos dizer assim, mobiliada com 3 sofás ou 3 poltronas, depende da tradução, né? Tem apenas uma estátua de bronze, mas ela é pesada demais ali na lareira, né? E tem uma campainha. Esse é o cenário. Curiosamente, também isso é muito importante, não há espelhos dentro dessa sala, tá? Temos 4 personagens. O primeiro desses personagens é um criado, um mordomo, alguma coisa nesse sentido, que aparece pouquíssimas vezes, só para levar as pessoas até a sala, né? E 3 personagens que vão fazer toda a ação dessa peça. É o Garçom, é a Estelle e a Inês. Vamos falar um pouco desses personagens, né? Primeiro falar como eles são e depois quais são as suas culpas. Por que que eles estão no inferno? Bom, vamos lá. O Garçom, na verdade, é um homem de letras, um certo homem com inclinações intelectuais, né? Mas ele, de alguma maneira, sofre de um pequeno problema. Ele verifica essas inclinações intelectuais, na maior parte das vezes, quando ele está em disputa com outros homens, né? Jornal, aquela coisa toda, né? E uma das coisas que mais lhe incomoda é ser visto como se ele fosse um homem de menos, o que ele chamaria, e o que ele chama e se auto-intitula na peça algumas vezes como um covarde, né? Um covarde. Essa é a situação do Garçom. A Estelle é uma pequena burguesa, né? Uma moça de uma certa ascensão social, completamente fútil, que teve caso com amantes e coisas parecidas, apesar de casada, né? Mas que vive da futilidade dos ricos. E por outro lado, a Inês é uma funcionária do Correio, né? Uma moça uma mulher que de alguma maneira é um pouco mais embrutecida
tanto intelectualmente como financeiramente, perante os outros dois personagens. Ela é mais dura também na fala, fica bem verificável isso, né? E ela é homossexual. Essa é a situação deles. Agora, qual é a culpa, por exemplo, do Garçom? O Garçom foi muito insensível durante a vida com a própria mulher que ele tinha desposado, né? Principalmente porque ele tinha amantes e uma série de coisas desse tipo, chegava em casa bêbado, com um cheiro de mulher, aquela coisa, perfume de mulher, aquela coisa toda. E o que acontecia? A moça que o acompanhava aceitava tudo aquilo. Ele foi um insensível durante a vida por milhares de motivos, né? A Estelle, por outro lado, aquela moça da sociedade, então ela teve um amante e teve um filho com esse amante que ela acabou matando a criança, né, para não ser mal vista na sociedade, e isso deu consequência também no passar da história, a morte desse amante também que se suicida. Então ela é responsável meio que por duas mortes, aquela coisa toda. Por último, a gente tem a Inês, né, que é responsável por uma morte também, por insensibilidade também, né, de uma moça que a acompanhava, um caso que ela teve que era a Florence, né? Então todos esses três personagens eles têm motivos para estar no inferno, mas o mais interessante, os motivos têm a ver com uma certa insensibilidade, né? Então o Garçom foi insensível com a mulher, a Estelle tão insensível com o amante, com a criança que ela acabou matando, a Inês com a sua Florence, né? Eles eram pessoas que, vamos dizer assim, não se importavam muito com o outro, né? Bom, o interessante é que eles vão entrando aos poucos nessa sala, o Garçom é o primeiro a chegar, né? E cria-se uma tensão clara naquele momento, porque o Garçom, ele de certa maneira começa a perceber que a Inês é mais inteligente que a Estelle, que é uma mulher bem fútil, né? E ela, pela sua característica de homossexualidade também, e até um certo embrutecimento, né, é mais interessante de conversar do que com a própria Estelle, que é uma moça fútil, né? Agora, cria-se um circuito aí muito louco de caráter sexual também, porque a Estelle é dada ao quê? Ela quer ser reconhecida pelos seus dotes físicos, ela é muito bonita, né? E, portanto, ali, naquele cenário que só tem um homem, é esse homem que ela quer conquistar. É esse cara que ela quer, de alguma maneira, os favores sexuais. De outro lado, o Garçom não está tão interessado na Estelle. Ele quer convencer quem é mais inteligente, que é a Inês, do quê? De que ele não é um covarde. Que ele, na verdade, é um homem corajoso e tudo mais. Ele tem mais interesse na Estelle, na Inês. E a Inês, por outro lado, qual é a dela? A Inês é homossexual, então ela não consegue nem olhar para o Garçom. Ela está muito mais interessada na Estelle. Resultado, quem mais quer o interesse do outro não tem o interesse de quem se quer. E mais odeia o outro porque eles vão começar a se confundir e a se tratar muito mal. O mais interessante é que logo que eles entram, cada um deles ali na sala, eles sempre se perguntam, cadê o carrasco? Eles ficam pensando que iam chegar no inferno e aquela sala ia ter um demônio de tridente que ia espetá-los. Mas não é bem isso que vai acontecer. Vejam, se por exemplo a Estelle tem todo o interesse no mundo que o Garçom olhe para ela e que a considere na sua qualidade de mulher, ela tem nojo da Inês por ser homossexual, por ser inferior até do ponto de vista de classe social e tudo mais. E isso vai acontecer com os outros personagens também. Resultado, cria-se um circuito aí, em que um triângulo amoroso não vai dar certo. Não vai dar certo. E eles são muito absolutamente ríspidos, rudes com aquele que neles não tem interesse algum. Não tem interesse algum, né? Então, por uma falta de comunicação, cria-se uma situação muito estranha. Porque eles poderiam, sexualmente até dizendo, eles poderiam dar um golpe no inferno. Virar para um para o outro, combinar e falar, vamos tirar a roupa e vamos fazer uma festa aqui, independentemente da gente estar no inferno. Mas o ódio que eles têm um dos outros, de, por exemplo, espicaçar aquele que gosta dele, né? Por exemplo, o Garçom espicaça a Estelle, né? É mais forte
do que a vontade de querer fazer outra coisa. Né? É muito louco. E tem uma metáfora interessante que eu estava falando do espelho, né? É que em certo momento, toda hora eles falam dos olhos. Né? Então fala assim, olha, veja se você consegue me ver com os meus olhos, com os seus olhos. Porque o olho é uma coisa interessante. Quando você está sem espelhos e eu olho bem próximo do olho de alguém, eu posso me enxergar ali no reflexo do globo ocular do outro. Só que se eu me enxergo no reflexo do globo ocular do outro, isso não é apenas a primeira das manifestações do olhar. O olhar tem para dentro também. O que será que o outro está pensando de mim enquanto eu estou a olhá-lo? E é isso exatamente o que o Garça pensa. Ora, ele pode ter o olhar, as pessoas podem se refletir no olhar dele, mas o que é que a Inês vai pensar de mim? Eu quero que ela me ache um homem, pensa ele, corajoso. E é uma metáfora da liberdade também, né? Todo esse cenário, porque, vejam, eles poderiam ser livres, eles têm tudo para ser livres, potencialmente, mas, como diz Garçon no final da peça, lá no finzinho, o inferno são os outros, e os outros não estão muito afim de buscar essa liberdade. Né? Tem um ponto, na verdade, que me parece que remete sim a uma tradição um pouco cristã, que no inferno do Dante, você tem uma coisa que é que os pecados que as pessoas cometem no inferno meio que voltam-se para elas, e elas repetem coisas o tempo inteiro, né? Repetem coisas que estão a fazer o tempo inteiro. Pois não é isso que vai ser o inferno desses três personagens, porque é bem da verdade o que vai acontecer qual é? Eles estão condenados à eternidade a ficar conversando. Não há o que fazer, eles não dormem, não têm outra atividade, eles vão ter que ficar conversando. O Garçon já sugeriu algumas vezes durante a peça que eles talvez devessem ficar melhor se eles não conversassem, se eles se abaixassem, fechassem o olho e desencanassem. Mas não dá. As palavras entram nos ouvidos deles e eles continuam com a mesma sistemática de sempre, como se tivesse algo trágico nisso, né? Samuel Beckett, um grande dramaturgo, no Esperando Godot, no fim do Esperando Godot é muito interessante porque a sensação é de que você nunca veio de lugar algum e acaba a peça e você fala, vamos para lá? Vamos, mas não vai para lugar nenhum. A peça acaba no nada e começou no nada também. O interessante dessa peça do Sartre é que não é que é um nada, é aquilo que acontece e vai continuar acontecendo de novo, né? Como se tivesse algo de trágico nisso. Tem um livro do Camus, por exemplo, que é um ensaio sobre o absurdo, né? Que é justamente o mito de Sísifo. O que é o Sísifo? O Sísifo é um personagem mitológico que tem que levantar uma pedra, ele tem que rolar uma pedra gigante até o topo de uma montanha. E ele vai acabar com o seu castigo quando ele conseguir colocar a pedra no topo da montanha. Só que quando ele está chegando lá, toda vez a pedra volta, gira e cai embaixo da montanha. E ele tem que descer e falar, mas um dia eu consigo colocar essa pedra lá de novo. E tenta e nunca vai conseguir. Pois o mais interessante dessa peça, talvez não seja que o inferno são os outros, mas que a última frase do Garçon é justamente, a frase final que finaliza a peça, né? É justamente a que, bem, a gente conversou até agora, a gente não resolveu nada, a gente só acabou fazendo o quê? Atrapalhando a vida do outro, a gente acabou só, de alguma maneira, punindo qual carrasco, os carrascos são eles. A Inês é o carrasco do Garçon, o Garçon é o carrasco da Estela, e a Estela é o carrasco da Inês. Resultado, isso vai continuar. E quando o fim da peça está no fim, estamos na finalização, o Garçon fala, e agora? Continuemos. A gente vai continuar na mesma. Essa é a sacada do inferno do Sartre, né? Agora, o mais interessante é uma outra coisa. Esse inferno não é necessariamente um lugar metafísico, um lugar para além da nossa estrutura. Porque eu convivo por aí com pessoas, elas convivem comigo e tudo mais. E elas também me olham e eu posso estar refletido no olhar dela. E o que será que ela acha de mim? É muito interessante
que o Sartre tenha colocado essa dimensão existencial da liberdade não apenas no âmbito de uma força interna que eu possa ter de querer ser livre, mas numa dimensão ética em que eu convivo com outras pessoas e elas estão a todo tempo, de alguma maneira, me julgando, me culpando, colocando coisas nesse sentido. Bom, é uma peça muito interessante, queria dar uma breve notícia sobre ela, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Conexões, como eu havia dito. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, não se esqueçam disso, é uma coisa importante. E vamos acompanhar, os vídeos novos vão saindo a cada semana, né? Tem uma certa periodicidade para isso. Muito obrigado e até a próxima.